Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar aqui na série de vídeos a respeito de drogas, onde a gente está conversando e buscando maior atenção para esse empreendimento que se tornou uma cultura, né? As drogas elas podem ser benéficas ou maléficas dependendo das proporções. Então, elas merecem uma acuidade visual para que a gente possa comportamentalmente saber todas essas entusiasmos que elas causam. Pois são dispositivos, né? E intelectualmente, esses dispositivos arcam nos nossos processos orgânicos, né? Desorganizando ou até ajudando a organizar alguns pontos de objetividade nesse lado de anexar a vida a uma cadeia de obediências para os benefícios que vão progressivamente civilizar a nós mesmos dentro dessa cadeia de pessoas que buscam civilidade, o lado da socialização. Então a gente precisa de treinar essa característica em nós e não denegrir as drogas no sentido de chamar a atenção um dos outros delegadamente, né? Até mesmo por a nogiosfera das faces interdigitadas, né? Às vezes a gente olha com nojo que a gente não precisa nem falar nada, a gente só olha assim com nojo ou faz uma atividade que já fala por si só o quão nojento a pessoa considera determinada progressão de um outro indivíduo. E esse outro julga descomportar aumentadamente até em níveis que não são bem resolvidos, porque dentro das parcelas de resolver os ajustes, algumas pessoas elas exageram essas expressões, né? E isso as deixa até feia no sentido da cobiça de desajustes que rodeiam as afirmações dessas pessoas. Então, às vezes essas pessoas nem são tão confiantes assim. Então, por isso que a gente precisa de uma certa delegação e é responsabilidade nossa aprender sobre esses juízos que desajuizam muitas pessoas que poderiam ser como nós, vistos por nós mesmos na individualidade, né? Ou seja, é, consideráveis. Pessoas boas o bastantes para serem consideráveis à luz do diálogo, à luz da busca por um controle de aceitação. Tá, mas dentre tantas drogas, a primeira droga que a gente vai falar é uma das que causa muita polêmica pelas várias atividades que ela cresceu na luz da introdução dela à legalidade. Na verdade, ela sempre foi legal pelo sentido da natureza em dispositivo de possibilidades de usufruir, né? Hoje a gente vai falar do cigarro. E ele é o cigarro ele é um enrolado de folhas, né?
E esse enrolado de folhas, ele é acendido e consumido. E esse consumo desorganiza o organismo até que o organismo se considere adaptado para essa desorganização. E aí, quando o organismo se considera adaptado, ele vai buscando tendenciosamente a força da adaptação superior. E ele vai escalando de forma agressiva o consumo dessa substância para conciliar sistematicamente, neuronalmente, a informação de que lhe possui coragem para a autoagressão, que é a maior coragem que o indivíduo pode ter, é a coragem para a autoagressão. Você imagina, você pegar um dispositivo e bater em si mesmo, precisa de ser muito corajoso. A gente faz isso constantemente, só que a gente despista a coragem de forma intelectualmente, ou seja, a gente progride o processo cognitivo a partir do processamento de diálogo interespacialmente, no sentido das geometrias de campos de acesso e redes de dados fundamentados pelos registros lógicos, onde a gente tem várias superfícies de conhecimento, né, matérias produzidas com coeficientes óticos de drenar dados, né, drenar vetores de significação, né, tudo isso a gente tem desconquistado a atenção para motriz dentro do diálogo da sensibilidade que flui de nós, uma atenção superior, uma contração que desvetoriza objeções pela rima descrita pela notação cordada, né? Ou que desacorda uma contração diferente para desimpor potencial de ação superior para uma unidade de controle diferente, ou seja, a gente controla pela reação do sistema nervoso central. E aí, às vezes, nesse autocontrole, nesses muitos controles que a gente faz, a gente sobreaquece objetivos, informações objetivadas, né? E subjetivamente a gente vai sentindo uma certa dor, um certo incômodo subjetivo por conta desse autodimensionar, desse autorreflexo do sistema nervoso central nesse aporte de processamentos. E aí sabe o que acontece? O nosso organismo ele fica constringindo, como se a gente ficasse fazendo assim um tempão, né? Isso aqui é o reflexo da medula do sistema nervoso central, né? E aí o que acontece? A gente para e ele fica lá assim, ó. Isso aqui é a síndrome do freio sem desacordo de escala, né? Assim como no carro a gente está acelerando rápido e a gente tem que gradativamente frear, ou seja, parar o carro gradativamente, a gente tem que parar o processamento gradativamente, como um carro. A gente precisa desacelerar nós mesmos. E quando a gente não consegue isso, cara, é uma tempestade neuronal que acontece. A gente fica pé da vida, muito nervoso mesmo. Nervoso de brigar com até os nossos superiores. E depois isso explode e fica feio. E fica nojento. E isso causa uma aversão cognitiva, aversão posicional. A gente começa a não conseguir se olhar no espelho por conta dessas falhas, porque causam acidentes realizados às relações entre os indivíduos. Entende? Porém,
o cigarro, né? É a droga que a gente vai falar hoje. Quando a gente tem várias drogas que fazem positividades ou negatividades, dependendo da porcentagem. Porque a referência que a gente utiliza é o nosso organismo. É a equação da, da hemodinâmica, do estado da homeostase do organismo, né? Ou seja, a relação de equilíbrio do organismo referente ao seu objetivo de sobreviver, de estar bem durante a maior parte do tempo. O cigarro, quando a gente fuma, quando a gente traga, né? Sabe o que acontece? Ele causa um relaxamento instantâneo das partes constringidas do sistema nervoso central. Então, você não precisa, se você teve um acidente, né, você estava lá fazendo seus processamentos e aí você acidentou. Um tipo de acidente ele é muito simples. É quando você esquece onde você colocou a chave ou algo importante que você está precisando achar. Por exemplo, a carteira. Né? Quando você esquece onde colocou a carteira. Você fica lá num processo de pesquisa, num processo... E cada vez isso vai ficando mais íntimo. Ó. Você começa assim, não, deve estar aqui, deve estar aqui. Uai, não está aqui? Então deve estar aqui, então deve estar aqui. E aí você vai ficando mais constrangido, mais nervoso, porque é como se você estivesse estrangulando o seu sistema nervoso central para achar a carteira, a chave. E aí você fica nervoso demais. Você fica quase batendo nesse mesmo, pensando assim, eu não acredito que você perdeu essa coisa muito importante. Só pode ser algo do além. Deus deve estar pegando uma peça em mim. Você fica muito nervoso. Se você fumar um cigarro nesse momento, sabe o que vai acontecer? Seu sistema nervoso central vai assim, ó, relaxar, vai abrir, ele vai desesquecer por complexo de superioridade de trago, de entrada de energia autorrelaxante. É uma autorrelaxa sinapse. Né? Você relaxa instantaneamente. Né? E aí o que acontece? Isso te causa muita felicidade. Isso te causa a relação de pai e de mãe. Uma relação muito forte. Por quê? Porque é como se isso salvasse a morte que estava acontecendo em você, o terror, né? É como se te salvasse, é como te desse a vida de novo, ou aquela diferença de morte que você estava sentindo pelo supernervo de achar que perdeu algo, né? É como se ele abrisse assim, ó, calma, você tem isso aqui de relaxamento no sistema nervoso central. Então, coeficientemente, o organismo vai te pedir mais, ou seja, a resposta vai ser, poxa, sempre quando eu estiver assim, eu vou fumar um cigarro. Saca? Tranquilo. Parece que fica muito fácil. Sempre que eu tiver estrangulado, eu vou pôr. Só que você não pensa nisso. Você só sente vontade. Só assim, nossa, cara, eu queria estar daquele jeito. Seu organismo fala com você, poxa, aquele dia você tava daquele jeito e você viu o que aconteceu depois que você fumou, né? Você lembra assim circuitivamente, cara. Aí se você não tem autocontrole, você fala assim, cara, vou fumar. Acho que eu vou fumar. E aí você faz, né? Você não pensa na
nesse circuito lógico de acontecimentos orgânicos, biológicos no seu interior que poderiam ser substituídos por outras coisas, outras espécies de relaxamento. A gente tem contar de 1 até 10, a gente tem a gente tem chupar uma bala, a gente tem abraçar alguém, a gente tem beijar alguém, pedir perdão para alguém, funciona pra caralho. E tem outra coisa que funciona também que eu já usei, que é a mimese, né? A imitação. Você pegar algo semelhante a um cigarro e buscar tendências lógicas de operar a, a, a mesma a mesma atitude que você faz fumando, ó, você opera em um elemento que significa para você um cigarro. Aí você vai lá e faz, ó. Até isso funciona, né? Então, você pode ser menos agressivo nessas questões, nessas adequações, quando você conhece organismos e os dispositivos que acendem esses descontroles nesses momentos em que plasticidade, neuronalmente, você se dá por conta de resolver essas compressões logo, sem passar pelas desescalas de conhecimento. Você já vai logo na chave de ignição que está armada logicamente na sua plasticidade. Você já vai direto no cigarro. Você vai já direto na venda do cigarro, entendeu? Então, por isso que é importante, né? Porque a gente entende isso e a gente faz isso direto. A gente arma essas chaves de ignições para várias questões. Para roupas, para nossa aparência fisionômica, para nossas ignorâncias frente às coisas que poderiam ser arrumadas ou poderiam ser trocadas, para as considerações dos outros. A gente direto faz essas chaves de ignições para abdicar das relevâncias e, e não precisar ficar escolhendo novas opções para melhorar o atendimento ao organismo, ou seja, para não depredar ele com a substância, a mesmice substância, né? E a gente faz isso com cafeína, com... Mas é claro que tudo tem suas proporções, né? A gente faz isso é, com o tabaco, muitos, né, fazem com tabaco, muitos fazem com a prática de atividades físicas, né, não levam tão a sério assim, e aí depois trocam as necessidades orgânicas por outras, né? Às vezes a gente precisa de fazer uma atividadezinha física e às vezes a gente troca essa prática por um medicamento que não funciona na, na adequação da prática física. Só funciona para a tomada do circuito lógico do organismo, né? Para apagar a luz que a atividade física apagaria, relaxaria. Ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do cigarro, né? Eu acho que com essa introdução deu para entender essas bases. E aí a gente tenta transduzir maior sinais de referência a esse dispositivo aqui, né? O cigarro.
Vamos lá. Cigarro é um cilindro de folhas de tabaco enrolado em uma mortalha, que é aceso e fumado, né? Então vamos pegar aqui, ó, esse verbo, né? Fumar, fumaça, gás, efeito, potente, espalhador. Então, olha só, chegamos. Cigarro, ele vai espalhar dor concentrada. Agora vamos ver aonde que a dor se concentra. A gente tem essa medula, essa medula espinhal. Tá vendo? Essa é a medula espinhal do nosso organismo. É ela que desafere e efere. Ela mexe com a eferência dos nossos processos sinápticos, né? A eferência corre por essa medula. Tá vendo onde ela passa? Esse líquido encefalorraquidiano, essas grandes variedades de neurônios mexendo com vários nervos cranianos, nervos espinhais, que são locais de acesso de contração ou descontração orgânica, que são mensagens, né? São impulsos sinápticos, impulsos nervosos, né? O que é um impulso nervoso? Impulso nervoso é isso aqui, ó. É justamente isso daqui, ó. Tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui tem números. Só que esses números de impulsos no organismo, que representam isso daqui, ó, eles são a partir de zeros e uns, né? São zeros e uns, zeros e uns, zeros e uns. Só que desescaladamente, né? Esse zero ele pode ser pequenininho ou pode ser maior. E o 1 ele pode ser pequenininho ou pode ser maior. E aí dentro desses pulsos, o nervo ele se estressa pela falta de resultado, falta de resultado organizado, né? Equilibrado. Se você quiser um termo científico, falta de homeostase no organismo. E aí, o que acontece? Quando a gente está com falta de homeostase, olha o que acontece, né? Quando a gente está procurando a carteira, a gente começa a fazer alguma coisa assim, ó. A gente faz o famoso no, novelo, a famosa vê gato enrolado em novelho. Aqui, ó. A gente faz essa famosa arte aqui, ó. A ter o novelo de ano, né? Tá vendo? A gente meio que se enrola e se estrangula, né? Esse é o termo. A gente se estrangula nesse sufoco de nervos futuros, né? Nessas relações. E aí o que acontece? Isso gera um efeito
potente em nós, porque ele despotencia a medula espinhal, a fazer a eferência dos circuitos, das reflexões que são desencadeadas por esses pulsos nas unidades que a gente vive ou navega, no sentido das geometrias espaciais, né? E das referências que a gente citou. Ah, bom, e se o cigarro ele faz isso, quando a gente está assim, e se a gente fumar o cigarro ele vai organizar, né? Só que ele vai cobrar caro. Cigarro ele cobra caro para fazer isso. E sabe o que ele cobra? Ele cobra. É... Ele cobra. Quer ver? Vamos pegar aqui o sistema respiratório. Então tá vendo? Não é simples. Se a gente entrar no sistema respiratório, a gente tem uma cadeia de células adaptadas para desarcar com um sistema de nutrição para a organização do organismo. E se a gente for lá nas unidades mais íntimas da fumaça do tabaco, a gente vai para os brônquios e os bronquíolos. Vamos entrar aqui nos bronquíolos. Então, esses bronquíolos terminais são as cavernas, são as cavidades finais que fazem as trocas de gases, né? Então, são aqui que as unidades mais decompostas, mais densas da fumaça do tabaco atingem. E esse atingimento sobre muita fumaça causa estresse, porque a fumaça ela solidifica no organismo. Ela vai solidifica. Ela vai do estado gasoso para o estado líquido. Ela sublima, né? Então essa fumaça cobra caro ao caboclo. A fumaça ela sublima nos bronquíolos e causa estresse estressa os bronquíolos, porque muitos bronquíolos, porque ele tenta levar para a corrente sanguínea o filtro ou o infiltrado de nicotina, que a gente chama de nicotina, né? Mas geralmente são, quer ver? Nicotina, alcatrão e monóxido de carbono, tudo bem gasoso, tudo bem decomposto pela reação de fogo. A brasa ela é muito quente, ok? Não é à toa que esse estresse ele lesiona tanto a célula que causa falhas até mesmo nos núcleos das células, levando ao que a gente chama de câncer. Dificuldade respiratórias, e com a dificuldade respiratória a gente tem logicamente dificuldade no sistema cardiovascular, porque o coração e a atividade sanguínea do coração ela depende muito da vascularidade do sistema respiratório, das trocas gasosas, né? E isso vai afetando gradativamente todo o organismo. Então, existe um autoataque aqui na utilização de cigarro, né? Esse camarada aqui. E aí, o que acontece, pessoal? O cigarro ele é muito estereotipado,
né? A gente tem um estereótipo, uma força estereotipada, né? A gente tem umas certas manchas, né? No sentido da midiatiçada, usar propaganda para é, para tensionar desejo, né? E aí o cigarro, ele foi utilizado muito na indústria cinematográfica como um artigo de luxo, como um artigo de coragem, né? Como eu falei, se auto-atacar tem que ter muita coragem, né? Porque as pessoas que são inteligentes, elas se auto-atacam também. Todo mundo se auto-ataca. Só que os inteligentes, eles fazem essas coisas que a gente está tentando fazer. A adequação dessas funções nos melhores momentos e proporções possíveis, né? E aí não a gente dentro de muita resolução com o passar do tempo foi aprendendo e a indústria midiática também, graças às leis impostas, que o cigarro ele não é algo inteligente a ser usado, né? Para ajudar as pessoas a terem coragem de se auto-atacarem. Porém, contudo e todavia, muitas pessoas ainda utilizam essa, essa ferramenta de extratos da natureza, né? E não é só assim, né? A gente também tem antepassados utilizando cigarros para afastar espíritos maus, afastar naturezas de outros animais, né? Então, existem vários, existem vários usos e relatos de utilizações de cigarros para várias coisas, né? Afastar mosquitos, né? Existem, existem várias questões, né? A gente está vendo o cigarro mais aqui a gente está vendo o cigarro mais industrial, mas a gente tem vários tipos de cigarro, né? A gente está vendo o cigarro que predominou tipologicamente. Tá. Cigarro é um pequeno cilindro de folhas de tabaco de corte fino enrolados numa mortalha, que pode ser fumado. O cigarro é aceso numa das pontas, iniciando uma combustão lenta, cujo fumo pode ser inalado pela outra ponta. Então, a gente já tem uma certa relação com o desejo, né? Desejo, aroma, aroma, como que escreve aroma, né? Aroma. Acho que é assim mesmo. Aroma. Tem um certo aroma e. Vamos lá. Pelo lado da combustão. A maior parte é porque ele aumenta. Ele tem maior vetor de ativar as células, né, de espelho ativo da da não quero dizer nasais,
nasais, né? Ativo, espelho ativo nasais. Queria colocar é, olfatória. É isso aqui, ó. Olfatória. Células olfatórias. Toriais. Olfatória. Isso. Nasais. Céu olfatória. Céu olfatória. Então a gente tem esse vetor aqui, ó. Ele é maior, tem maior diferença nessas células. A maior parte dos cigarros modernos produzidos em fábricas incluem o filtro numa das pontas e geralmente incluem tabaco reconstituído e outros aditivos. Então a gente tem aditivos. Aditivos à operação, né? Filtro e aditivos e aditivos. Então, olha só onde que está a linha de produção e pesquisa no quesito da relação do homem com a tal da ganância, né? Desse desejo de desaromar e ativar as células olfatórias. Ou o circuito de desescalar correntemente, né? A gente chama queda de gás, queda de hemodinâmica, né? Não tem queda d'água, queda d'água da cachoeira, não sei se é cachoeira, acho que cachoeira se escreve com C, cachoeira. Então a gente tem a queda de gás na hemodinâmica, né? Ou seja, o relaxamento dos vasos e receptores nicotínicos. A principal substância química psicoativa no tabaco é a nicotina, a qual é extremamente viciante. Por que a gente tem receptores nicotínicos? Nossos receptores são nicotínicos. Nós temos muito. Quer ver? Ó? Receptores nicotínicos. De acetilcolina. Acetilcolina é algo que facilita o impulso nervoso. Abre canal, tá vendo? Bom. Fica fácil agora, né? Nicotina abre canal, relaxa. Né? Acetilcolina. Depois vem aí o que é acetilcolina. Tá bom, vou ver aqui. Ó. Acetilcolina. Neurotransmissor que atua como mensageiro entre células nervosas, sendo fundamental para o funcionamento do sistema nervoso. Pronto. Revelamos. E aí começa a artificialidade do produto, né? Termo cigarro refere-se ao tabaco, embora possa ser usado para designar produtos semelhantes, como cigarro de cannabis, aí a gente já tem outro dispositivo, charuto, cigarrilha, né? Então a gente tem a espacialidade da referenciação prima, né? Gerando essas navegações artificiais de uma ação primária, né? Fumar é prejudicial para a saúde, a esperança de vida de um fumador é 14 anos de vida inferior à da restante população. Tá, então vamos anotar isso aqui, mas a gente não pode ficar muito assegurado dessas questões não.
14 anos a menos. Porque a gente vive num universo de improbabilidade. Então isso aqui, ó, é só uma arte planejada de observação, com pitadas de compulsory Excel de dados. Ok? Bom, continuando então, nós vamos agora ajeitar um jeito de já mandar aqui, ó. A gente tem aquelas dispositivos que passaram a dispositivos legais na lei que passaram a desenvolver maiores relações com essa venda e as propriedades cognitivas que fizeram da lógica um dever das indústrias obedecer, né? São os avisos, né? A instalação de locais, tudo isso tem feito um papel, né? A proibição de propaganda, o bloco de propagandas. Então vamos lá. História, a controvérsia sobre a origem do cigarro. Suas formas mais antigas foram atestadas na América Central por volta do século XIX na forma de cachimbos feitos de bambu. Os maias e posteriormente os astecas. Então esses camaradas aqui, ó, muito provavelmente eles não utilizavam os cigarros como a maioria das pessoas utilizam rotineiramente nas nossas vidas, né? Muito provavelmente essas pessoas elas delegavam mais a utilidade de recursos que mexiam com mecanismos de sensibilidade. Fumavam várias drogas psicoativas durante rituais religiosos que eram frequentemente retratados em cerâmicas e gravuras em seus templos. Uma coisa que mudou muito a relação do homem com a natureza são rituais religiosos. Pode ter certeza que se a gente parar para refletir o que os rituais religiosos fizeram com a cognição e a representação das preocupações do homem no mundo, a gente vai desencadear e vai abrir muita mudança por conta desse início, né? Que também é uma droga, né? Rituais religiosos são uma droga. Eles mexem muito com lados psicoativos no sistema nervoso central e eles abrem muito a consciência para parâmetros de desejos, né, durante a realidade. E aí fazem com que as pessoas busquem decompor da natureza complementos para esses desejos que foram abertos. Né? Então, dá para ter essa noção. O cigarro produzido na América do Sul usava várias plantas, como isso aqui não quero dar uma consumo. A gente tem a história. Nesse artigo a gente tem o consumo. Embora seja possível atualmente comprar cigarros em maços de 20, esse produto não foi criado dessa forma. Posteriormente, a utilização de rapé, tabaco em pó para se cheirar com finalidades terapêuticas, o cigarro passou a ser consumido apenas por prazer, enrolando manualmente com a ajuda de máquinas de enrolar.
Então, a indústria, a indústria tornou facilitou o consumo, né? Com o passar do tempo, fumar foi assumido como uma forma de afirmação, sociedade, status e até mesmo sensualidade. Olha aqui, essa questão de sensualidade para mim é nova, né? Só que realmente a gente tem uma tendência de se sentir sensual, sensualidade. Com Sabe por quê? A gente tem o dedo indicador, né? E o dedo médio. E o médio. Médio indicador. E aí a gente tem essa coreografia desescalando esse essa tensão, né? Tá vendo, ó? Tem dois retratos aqui, ó. Um vetor de gasto para cá e um vetor de consumo para cá. Gasto e consumo. E aí existe a média, né, o mediano e o indicador da média. Então tem um certo sisteminha aqui, ó, de controle. E esse controle é o controle acelerar trago disso. Só que disso disse a mira dessa cognição aqui, ó, que é a mira sensação. Sensação superior. Superar a sensação no dado momento, né? Bom, o tratamento do tabaco utilizado na produção de cigarro introduz substâncias cancerígenas que tornam-se ainda mais daninhas durante a sua combustão, podendo prejudicar o organismo de diversas formas. Atualmente, devido ao maior conhecimento das consequências maléficas da inalação do fumo e ao incômodo provocado pela fumaça, foram criadas zonas de não fumantes em muitos locais públicos em diversos países. Não, zonas de pessoas fumantes, né? Agora sim, vamos falar do vício. A gente já meio que citou, né? O mecanismo viciante, que é o controle da vasorrelaxação, né? Da abertura de canais nicotínicos, de canais de acetilcolina. Vício. Vamos entender essa matéria aqui, ó. E se, né? A gente tem um I e a gente tem uma contração do I, ó. Tá vendo? Então, o que é isso? Então, a gente tem um valor, se valor, né? E aí, o que acontece? O V instalado nesse se, nesse I se, quando você instala um V nesse se, que descai no O, que é o organismo, é o sistema fechado, organismo, e o V é um controle de adequação angular, né? E esse si é o valor. Então você tem um vetor de angular de opções para valorizar o organismo,
V e se o, né? Porque o e se é uma parametrização no sentido de contrações desenvolvidas por esse ângulo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você se afetualiza para esse momento na utilização de um cigarro, né, fazendo aquele processo que a gente viu aqui, ó, sistêmico, e mexendo lá nos bronquíolos e sendo saciado pelo desejo, pelo aroma, pelo sentido de se sentir sensual, você vai desimpulsionando tudo aquilo que você vai fazendo com V, vai parametrificando si e vai desimpulsionando o organismo a fazer essas numerações. Então, os zeros e uns aqui, ó, vão sendo desimpulsionados, vão desencadeando em você o sentido de valorizar esses V, né? Esses veres desse dado momento. Tá, e isso vai fazendo com que você precise voltar atrás para rever. Rever se está certo esse valor. Então, agora a gente descobriu a prova. A prova do isso. Prova do por quê? Você quer se ver aprovado sempre, né? O tabaco é um vício poderoso. Deixa-no, segundo estudo publicado no New York Times, pode ser mais difícil que se livrar do álcool, anfetaminas, cocaína e até heroína. Parar de fumar é fácil, já parei mais de 20 vezes, ironizava Winston Churchill, conhecido como um dos maiores estadistas do século XX. Cara, agora eu vou falar para você que entrou nesse vídeo não por vontade de se satisfazer educativamente, logicamente, mas para que você que entrou nesse vídeo com vontade de parar de fumar. Cara, parar de fumar é difícil pra caramba, porque fumar é uma moeda que te ajuda a ter coragem de se auto-atacar. E se auto-atacar é se configurar, é você ter poder sobre si mesmo. Porque o cigarro ajuda a você acreditar que você controla os seus nervos no sentido de poder se relaxar em relação a eles a qualquer momento. Então, cara, é muito difícil parar de fumar. Você só vai conseguir parar de fumar se você realmente estiver disposto a sacrificar-se sobre isso, sobre essa vontade. Você tem que praticar coisas de sacrifício antes de tentar parar de fumar. Uma boa prática é o jejum, né? Outra boa prática é você adotar um desafio que é difícil fazer todo dia, por exemplo, acordar e abraçar sua mãe, né? Isso é difícil pra caramba. Todos os dias? Nossa, fica difícil demais. Dependendo da idade que você tem, né? Que você está. E aí você se propor a se sacrificar em função disso, te ajuda bastante. Outra coisa que pode ajudar bastante é você estabelecer uma ordem diária, né? E se você conseguir, dentro dessa ordem, no momento mais difícil, conseguir ainda que seja difícil realizá-la, você já está mais apto a realizar a parada de fumar. Porque parar é fácil, mas quando você se ver desesperado, com vontade de fumar, e você dizer não, aí que vai sendo as tomadas de dificuldade
que você vai comemorando, que você vai sendo vitorioso a cada dia, né? Cara, para um ex-fumante até falar nisso dá aquela, né? Então, é, boa sorte. É, bom, continuando aqui agora no sentido da educação mesmo, né? Voltando aqui para os sentidos das ciências por trás disso, ó. Cigarros aromatizados com cravo. Então, depois disso, né? E das amizades, né? Voltando lá no percurso da história, sem levar em conta todos os malefícios, começam a divulgações, né? Divulgar como aumentar o prazer. Então, nesse momento, a gente precisa que vocês esqueçam de todo o mal que o cigarro faz e voltem no tempo na descoberta dessa operação orgânica, né? Ao você queimar e consumir da queima a fumaça, nesse sentido de adaptar o organismo. E aí o que acontece? Vão, vão sendo testados elementos que aumentam a, é, a vontade, não só do fumante, a vontade. Presta atenção nessa palavra, a vontade. Não, porque tem dois termos aqui legais, não só do fumante, mas também de quem está disposto a fumar. Você acredita que já falaram até mesmo que fumar é um medicamento? Em alguns certos eventos até pode-se dizer que sim, dentro da capacidade das pessoas de entender e de saber o que é medicamento, né? Dependendo do dado momento histórico que a gente tenha advertido, né? Agora, essa questão de à vontade, ela faz cognitivamente quanto mais o indivíduo se sentir à vontade para fumar, mais ele tendenciosamente vai voltar a fumar, né? Se sentir à vontade para fumar, o deixa mais confortável para retomar o caminho de levar o cigarro à boca. Então, trabalhos científicos como o de Lavoie Toxicity Studies on Clove Cigarette Smoke and Constitutions of Clove and Toxicity Studies on Clove Cigarette Smoke and Constituting of Clove Archives of Toxicology. Então aqui a gente tem um artigo de toxicologia. É o lado da proporção mesmo. Ilustrando o grande perigo que se esconde nos perfumados, os cigarros de Bali. E aí aqui a gente, né, começa a ver que algumas modificações no cigarro podem fazer, né? É aquilo que prega, né? São pequenas ações que fazem a diferença. Né? Então, como eu falei para vocês que você fazer a mímese da operação de fumar pode te ajudar
a sentir organicamente o efeito do cigarro, você mudar estrategicamente ou acrescentar algum elemento, né, alguma substância, pode mudar o cigarro maleficamente. Pode causar consequências toxicológicas severas. Aqui a gente tem uma parte desse artigo falando sobre a industrialização, que é importante vocês entenderem que a indústria não está nem aí para a sua saúde. A indústria, né? A indústria nunca está aí para a saúde de ninguém. A indústria tabaqueira começa por serem pequenas organizações familiares que geravam poucos impostos. Fato esse que obrigava os agentes a cobrar impostos somente nas origens, que eram as plantações. Então, tudo isso foi demorando a ser. Até que todo o processo da indústria ficou judicial, foi ajustado. A gente tem histórias sobre esse surgimento. Ó. Industrialização do tabaco, arrecadação, o Estado entrando na jogada, tentando levar isso a sério. Né? Será que o Estado vai deixar? Mas por que o Estado vai deixar? Né? Estudos e mais estudos. O que não falta é estudo de gente segurando cigarro e contando as deficiências desses efeitos, né? Então a gente tem tabelas de efeitos comportamentais do uso de cigarro. Na verdade, a gente tem de tudo, né? Cientistas, indústrias são obrigados a ter. Isso aqui, ó, é coisas de segurança que ficam bem apertados nos planos de fundo das indústrias, né? Toda indústria ela tem um plano de fundação, né? Então, o fundo da ação de desimportar e tornar legal o produto industrial, ele tem esse fundo de garantia, a tabela de efeitos de comparar tamentos do uso de cigarro, né? Então você tem o comportado e o descomportado. E você tem a média, que tenta ser mantida. Ok? Não relevem isso. Isso aqui é muito sério. Ó. Isso aqui é o tal de Jesus na cruz. Ou desejos na cruz, né? Vamos lá. Composição. E aqui a gente vai fechar. Ó. Vamos ver a composição. Natureza, né? Natureza. A natureza desse composto, composição. Para quem gosta de química. Na combustão do tabaco, ou seja, explosão nuclear no sentido, não no sentido de potência que se vê falando por aí, mas no sentido da potência microscópica, né, na potência da fumaça mesmo. Na combustão do tabaco, produzem-se milhares de substâncias que são transportadas pelo fumo até os pulmões. Nossa. Estas substâncias atuam principalmente sobre o aparelho respiratório, mas algumas delas são absorvidas passando para a corrente sanguínea a partir da qual atuam sobre o organismo.
Então imagina você, ó. A gente tem um tomo do cigarro. Para quem não sabe o que é tomo, se você sabe o que é tomografia é uma coisa assim, ó. É um exame de imagem que você consegue ver. Você passa daqui, ó, e você entra na máquina, né? E aí você tá deitado aqui, você entra na máquina. E aí, aqui, ó, tem um arco que tira foto sua. Tomos, né? A gente tem um filme e, e dentro desse filme a gente consegue ver você todo por dentro. E até fazer ver você de vários eixos possíveis, né? Só que o que acontece? O tomo é como se a gente pegasse todo esse arquivo e pegasse só uma parte dele, né? Então, o tomo do cigarro é isso aqui, ó, né? E aí imagina quando você está queimando esse tomo aqui, ó. Quando você puxa esse tomo se transforma em milhares de pequenas substâncias da decomposição. Sabe quem gosta disso? Sabe quem come isso na natureza? Vocês, né? Vocês sabem, são os decompositores. São os que comem matéria morta e gostam. Porque dá muita energia em pouco tempo. Por que a vida dos decompositores é bem curta? Porque é um momento de energia, de alta energia, para morrer pela causa. O que a gente mais tem na vida são decompositores. Decompositores. E nós mesmos gostamos desse estado artístico, né? Nós gostamos, porque tendenciosamente, abstrativamente, é, esse arco reflexo que elas dão é muito potente, né? Olha só, decompositores. Eles transformam, eles absorvem aquilo que é mais difícil absorver. Assim fica fácil, né? Decompositores absorvem aquilo que é mais difícil, né? Que é mais difícil por estado da matéria. Só que o fumante ele torna essa dificuldade algo fácil pelo sentido do vício e pelo sentido da coragem que desconhece esse recado, né? Então tem esse lado. Cadê? Aí, ó, vamos acabar. Beleza. Não é esse. É esse aqui. Na combustão do tabaco, produzem-se milhares de substâncias que são transportadas pelo fumo até os pulmões. Estas substâncias atuam principalmente sobre o aparelho respiratório, mas algumas delas são absorvidas passando para a corrente sanguínea, a partir da qual atuam sobre o organismo. Então elas passam pela corrente sanguínea, pelos bronquíolos, pela sublimação e pela ejeção, pela vasopressão que ocorre nos bronquíolos na troca dos gases, né? Nicotina é uma droga psicoativa responsável pela maior parte dos efeitos do tabaco sobre o organismo e gera dependência física. A duração média da nicotina no sangue é inferior a 2 horas e, se a concentração for reduzida, aparecem os sintomas que alertam o fumante para a necessidade de um novo cigarro.
por causa da contração, né? É o efeito da contração que a substância adere ao receptor. Porque a gente tem um organismo, né? É, uma medula espinhal, né? E a gente tem os receptores nicotínicos, né? Noradrenérgicos. Então, se a gente tem um controle de rima para esse um organismo, para ele fazer assim, né? Para ter uma coordenação, né? E cada vetor que entra faz uma coordenação diferente. Só que quando o organismo entra em estado de alerta, por exemplo, quando ele perde a chave, esse na organização, né? Olha só, na binarização da organização desses vetores que chegam, né, a dissensibilidade, aí para a gente dizer acessibilidade, a gente precisa dizer o sim, sim. Só que quando a gente tá com é, quando a gente começa a fazer processos, esses números eles vão crescendo e alguns vão diminuindo, né? Vão diminuindo e outros vão crescendo em determinados locais. E aí o pulso de sim para determinados vetores se torna complexo. Essa sensibilidade de dizer, de contar ao organismo se torna complexa. Por quê? Porque você meio que faz esse desencontro aqui, ó, né? Isso são chaves de desoperações rítmicas, são perdas orgânicas ou contrações orgânicas efetivas. Por quê? Se você não tivesse perdido, sua contração orgânica se daria efetiva para processar as coisas os vetores que fariam essa desescala no dado momento. Mas como você está sempre retomando a essa perda, se torna um complexo de perda. E aí o que acontece? Você fica nervoso, nasce um supernervo. E se você, para esse supernervo, para superar o supernervo, você usa o cigarro, né? A nicotina nele faz assim no supernervo, ela relaxa enquanto a nicotina decompõe o aperto do nervo. Como que ela decompõe? Nesses tomos existe a entrada de informações dos V, I, C, O, que a gente explicou aqui, ó, V, I, C, O. E aí dessa desexclamação, né? Porque ponto de exclamação é assim, afirma, né? Nessa desafirmação desses valores desangulados pelo V para entrada no organismo a partir dessa sequência lógica de sistema de sensação superar, né? Olha só, você tem o gasto e o consumo e a elevação de sensações de desejos, por isso a gente tem a abertura de canais
sensoriais, né? Os canais adrenérgicos. Por quê? Porque a nicotina, ela estimula nico, né? Vamos pôr o nico aqui. Ela estimula a abertura de canais é, a, por causa da acetilcolina. A gente tem a colinesterase atuando aqui nas células, né, também. E a nicotina faz isso, né? Ela é um elemento da decomposição de micro-organismos, de células, né, do metabolismo de células, que as células elas precisam de produzir. Se você dá para as células, você relaxa as células, você relaxa a produção de células, porque nicotina, ou a substância que parece com nicotina, ela vem do metabolismo celular. É como se fosse cocô de célula no organismo, né? A decomposição de célula que vira energia, que vira combustão nos órgãos elevados pelo sangue. Né? Então é assim que funciona. Só que quando você tonifica, toma esses tomos de cigarro e significa eles, você eleva o organismo a essa descompressão de programações referenciais para essa dissensibilidade complexa. E aí você desondula essa complexidade sobre esse momento de efeito de nicotina e você se acha controlando esse organismo facilmente, né? Porque você tem outras relações na natureza que te ajudam a controlar. Irritantes. O fumo do tabaco contém muitas substâncias irritantes como a acroleína, fenóis, peróxido de nitrogênio, ácido cianídrico, amoníaco e etc., que provocam a alteração dos mecanismos de defesa do pulmão e a contração bronquial pela estimulação das glândulas secretoras de mucosa. Então, elas destroem a mucosa e elas causam acidificação metabólica. Não é metabólica, não. Elas causam acidificação no organismo, né, gerando essa irritabilidade. Porque existe a mudança de pH em locais estimulados pelo depósito dessas substâncias, acroleína, fenóis, peróxido de nitrogênio, ácido cianídrico, amoníaco. Se já provou amoníaco? Amoníaco é uma coisa que, sobre contato com a água, ele faz explosão, né? Ele faz ele diminui o calor, a calorimetria, ou seja, o calor que necessita para que determinada molécula evapore, né? Alcatrão é aquele efeito de eno, né? Você joga um pouquinho de eno na água e ela sai borbulhando. Alcatrão. O alcatrão é uma substância composta essencialmente por carbono de hidrogênio. Ele deriva de carbonização de materiais orgânicos, tá vendo? Aldecompositores aí, como a madeira ou petróleo. Todavia, todas as substâncias tóxicas que contribuem para as neoplasias associadas ao consumo de tabaco, sendo a mais estudada o alfa-benzopireno. Bom, tá vendo? Todos nós, a gente adquire e decompõe matérias. É um processo natural. Só que quando você mexe com as vias metabólicas que são tratadas para o organismo decompor de forma natural e gerar para o organismo esses efeitos, né? Você tem uma certa dissintonia do organismo, né? Você
dessintoniza as antenas celulares para essas comunicações celulares, que a gente chama de até de hormônios, né? É, o sistema endócrino trabalha com isso. E aí o alcatrão, né, para quem bebe cerveja, ele tem também, né, na destilação da cerveja, um conteúdo, né, que a gente chama de decomposição, né? Decomposição de madeiras. O alcatrão ela é uma substância que é, é mais ou menos isso, né? Composta essencialmente por carbono de hidrogênio. Deriva da carbonização de madeiras, de materiais orgânicos como madeira e petróleo. Então, são elementos que atuam nessa volatilização das moléculas, essa mudança de estabilidade. Monóxido de carbono é um gás incolor, um pouquinho. Alcatrão. Vamos ver aqui, ó. Alcatrão. Produto líquido viscoso de cor preta que pode ser de diversas origens utilizadas. É usado como medicamento tópico para tratar psoríase e dermatites. Conservante de dormentes e no revestimento de estradas. De corantes sintéticos. Aí, ó. O alcatrão é utilizado para várias coisas. Vamos lá, terminando aqui. E o monóxido de carbono. E a gente fecha. Monóxido de carbono é um gás incolor de elevada toxicidade, presente em grande concentração no fumo do tabaco. Então, presta atenção. O organismo ele produz sua taxa, né? A gente tem a taxa de CO, C2, monóxido de carbono. CO, né? Taxa de CO. Nós temos a nossa taxa de CO. Se a gente se consumimos, né, as reações que vão ser desse elevado, com certeza vão sobrecarregar, pedindo adaptação. Ou seja, mais do que precisa para operar nessa sintonia de aumento de taxa de carbono. Este gás tem uma grande facilidade em se associar à hemoglobina, diminuindo a capacidade de transportar o oxigênio. Aí, viu? Então, geralmente é isso. Esse CO2 ele vai para hemoglobina, né, CO, e a hemoglobina do sangue, a célula do sangue, globina, que é assim, né? Ela pode até ficar disfuncional. Ou seja, ela vai mexer no estado energético do sangue. Mexe no estado, né, energético do sangue. Vamos fazer uma analogia aqui. Imagina que você, naturalmente,
Vamos pegar aqui, ó. Você natural. Natural. E vamos pôr aqui você com cigarro. São todos você. E aí a gente vai achar aqui agora, quer ver? Ó? Fogão a lenha. Vamos ver se a gente acha aqui. Então, você naturalmente é como se fosse assim, ó. Vamos ver se a gente acha aqui. Esse é você. Claro que aqui não é tão claro assim, né? Não tá tão claro. Esse é você. Aqui, ó. Naturalmente. Agora você quando fuma cigarro, quer ver? Ó? Fogo de palha no fogão ali. É, tipo isso aqui, ó. E esse é você. E esse é você fumando. O que que acontece com você normal, que é você nesse caso aqui e você nesse caso aqui, ó. Essa imagem tá bem bonita, eu vou pegar ela, né? Que tá mostrando, evidenciando o que eu quero mostrar. Essa aqui é uma imagem, era uma imagem produzida no computador. Então esse é você e esse aqui é você, ó. Aqui, ó. Basicamente você na você fumando cigarro. Por que que eu trouxe essa comparação? Porque é exatamente isso que acontece, ó. Isso aqui é você ao longo da vida. Não, você vai conseguir manter o controle se você se der bem com fogo, né? Você vai manter as suas lenhas queimando gradativamente. Graduação da madeira. E aí vai conseguir viver a vida tranquilo, casar, ter isso, ter aquilo. Né? Agora você fumando cigarro é como se você queimasse uma palha, né? Palha queima rápido. É, o fogo é instantâneo. Então, geralmente acontece isso, né? Então, existe uma diferença enorme que é causada por esse operador aqui, ó, pelo cigarro, né? Então, você pode trocar o cigarro pela madeirinha e ficar mais de boa aqui, ó, com esse status aqui, ó, né? Então, bom, esse vídeo ele não teve um propósito influencer, né, de influência, mas ele acabou, né, por demanda da minha sabedoria, se tornando uma, uma certa qualidade influencer, né, para que você não fume, colocando a inteligência para esse lado. Porém, eu sei que é muito difícil se você fuma parar de fumar. Você toma essa decisão todos os dias. Você fala assim, não, eu vou parar, eu vou diminuir todos os dias. Só que a vontade de se relaxar fumando desajusta esse termo. Eu sei disso. Cara, é foda. Mas esse vídeo também é uma ajuda para quem quer entender mais sobre os efeitos do cigarro
e que não fuma, só quer dialogar de forma a tentar sobre algum rendimento dessas sabedorias. E cara, se você está indeciso em fumar ou não e caiu nesse vídeo, ai, não, não começa não. Eu sei que tem uma certa sensualidade, tem uma certa vontade de prazeres, experimentos, isso e aquilo, mas não faço não, cara. Isso não vai ser bom pra você ao longo da vida. Isso vai te transformar em palha, ok? Então vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui!